Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, mais uma vez aqui, né, juntos para uma aula do ensino sistematizado da doutrina espírita. Nós vamos para a terceira aula do tomo único. Nós tivemos a primeira aula que foi com o Edson, né, desse tomo aqui, que foi sobre o fenômeno da morte, e depois nós tivemos a segunda aula com o Pablo, que ele falou sobre a perturbação espiritual. E hoje nós vamos para a terceira aula do tomo único, né? Nós vamos lá no roteiro 3, que vai nos falar sobre o ensaio teórico das sensações e perturbações dos espíritos. Você já se perguntou como é a vida no plano espiritual? E o que os espíritos sentem, o que os espíritos percebem? Será que eles percebem o mundo da mesma forma que nós aqui percebemos enquanto encarnados, né? Será que eles têm as mesmas necessidades que as nossas? E também será que eles comem? Será que eles dormem, né? Enfim, será que eles têm as mesmas sensações, os mesmos sentidos físicos que nós? Será que eles ouvem, veem, né? Será que eles precisam de luz? Enfim, todos esses sentimentos que nós temos, será que os espíritos, no plano espiritual, lá, depois de desencarnados, o que vocês acham? Será que eles têm todos esses sentimentos, essas percepções, essas sensações todas? Então, a gente vai ver alguma coisa, vai ver um pouquinho sobre isso na aula de hoje, né? Kardec também, né, teve essa dúvida, e aí Kardec fez a seguinte pergunta para a espiritualidade. Tá lá na questão 237 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o seguinte: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Aí a espiritualidade responde o seguinte: sim, além de outras que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançando, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entrave tenha que vencer. Então aí, né, a espiritualidade responde que sim, que tem essas percepções todas e muito mais. Porque aí, desprendido da entrave que ele fala ali, que é a matéria, que é esse corpo denso que a gente tem, então ele livre disso, o espírito livre disso, ele tem muito mais percepção, muito mais condições, a visão é muito mais ampla, né? Os sentidos são muito mais aguçados. Então, fica bem claro que sim, né? Que tem todas essas percepções e muito mais. Mas Kardec ainda, né? Ficou intrigado, porque Kardec pergunta assim, ó, ali bem no início, né? Ali no subsídio, sensações e percepções dos espíritos. Então, Kardec pergunta sobre, né? Sofrem os espíritos? Que sensação eles experimentam? Kardec ainda continua perguntando, né? Tais questões nos são naturalmente dirigidas e vamos tentar resolvê-las. Então, né? Inicialmente devemos dizer que para isso não nos contentamos com a resposta dos espíritos. Veja bem, né? Kardec ainda ficou intrigado. E aí ele, né, foi e fez a pergunta. Ele foi e fez a pergunta para São Luís, lá no livro aliás, na Revista Espírita de 1858, do mês de dezembro, o codificador pede ao Espírito São Luís explicações, né, sobre a penosa sensação de frio que o espírito dizia sentir. Esse relato intrigou Kardec de tal forma que o levou a indagar São Luís, né? Concebemos os sofrimentos morais, né, como pesares, remorsos e vergonha,
Mas calor e frio, a dor física, não são efeitos morais. Experimentaria os espíritos tais sensações? O espírito então lhe respondeu com outra pergunta: tua alma sente frio? Não, mas tem consciência da sensação que age sobre o corpo. Então veja bem, Kardec, né, não era fraco também, né? Ele não se contentou lá, porque ele ficou muito intrigado com o relato de um espírito que, né, dizia estar sentindo frio. Aí Kardec pensou o seguinte, tá? As sensações lá de sofrimentos morais, como pesares, remorso, vergonha, esses sentimentos morais aí, até tudo bem, que são sentimentos, né, de morais. Mas sentimentos físicos, aí Kardec ficou muito intrigado, né? E daí ele vai lá e pergunta para São Luís. Aí ele, mas como que se o espírito, né, se desprendeu já? Se o corpo físico morreu, a matéria acabou, morreu, então como que ele pode estar sentindo frio? Como que ele pode estar sentindo esse sentimento que é da matéria? Né? Aí Kardec ficou intrigado com isso. Aí São Luís, né, falou, então, né, não, aí foi onde ele disse, né, tua alma sente frio? Daí não, ele disse não, mas tem consciência da sensação que age sobre o corpo. Então, assim, ó, isso estava na lembrança do, da, do espírito, não estava na matéria, né? São sensações que ficaram guardados e estavam no espírito. Então, vamos ver mais adiante o que nos diz aqui sobre isso. Então, daí refletindo sobre essas informações, Kardec concluiu: disso parece resultar que esse espírito de avarento, aliás, não sentia frio real, mas a lembrança da sensação do frio que havia suportado. Essa lembrança, tida para ele como realidade, tornava-se um suplício. No entanto, o benfeitor espiritual enfatiza: é mais ou menos isso. Fique bem entendido que há uma distinção que compreendeis perfeitamente entre a dor física e a dor moral. Não se deve confundir o efeito com a causa. Então, aqui, São Luís, né, deixou bem claro que estas sensações, elas não eram mais físicas, né? Elas eram lembranças, reminiscências da vida de quando esse espírito estava encarnado. E daí um exemplo que tem mais adiante aqui no segundo parágrafo, que fica bem fácil da gente entender, que é o seguinte aqui, ó. Toda gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhe falta. Então, se é bastante comum a gente ouvir isso, né? A pessoa perde uma perna, tem que amputar por alguma razão, e por algum tempo ela ainda fica sentindo dor nessa perna, no pé, né? Embora ela já tenha amputado, não faça mais parte do seu corpo físico, mas ainda o cérebro não registrou a perda deste membro. Então fica mandando mensagem de dor, né? Leva um certo tempo para o cérebro assimilar que não existe mais esta parte do corpo e fica ainda mandando mensagem de dor, acreditando que a perna ainda está ali. Então, dessa mesma forma é que acontece com os espíritos quando desencarnado, né? Embora ele não tenha mais o corpo físico, mas ainda acredita, né, estar tendo essas sensações. Mas como assim? Por que ele mesmo lá no plano espiritual e já desencarnado ainda acredita ter, né? Por que ele ainda acredita?
porque ainda não houve o desligamento total do espírito da matéria, né? Então a gente sabe, nós vimos aí nas aulas anteriores, o Pablo falou bastante, até na última aula, foi até bastante, né, conversado e refletido na aula anterior, que conforme a evolução do espírito, quanto mais conhecimento e quanto mais o espírito for evoluído, quanto mais desprendido da matéria, mais facilmente vai haver esse desligamento, né? Então, se um espírito muito preso à matéria, né? Se ele tem aqui muita pena de ter deixado esse mundo, de ter deixado as pessoas, de ter deixado filhos e o cônjuge, enfim, ou até mesmo a matéria, bens materiais, e ele fica preso ainda às coisas aqui da terra, então bem mais difícil vai ser feito esse desligamento e ele vai se acreditar vivo e ele vai acreditar ainda em ser matéria e vai sentir todas essas sensações aí, né? É bastante comum também nos mediúnicos, né? Nos trabalhos mediúnicos, espíritos que vêm nos relatando, né? Estarem sentindo, eu estou com muito frio, por favor me ajudem, né? Estou com fome, faz muito tempo que eu não como, eu não sei o que está acontecendo, eu tenho fome, não consigo comer, eu vou na minha casa e as pessoas não me ouvem, não dão atenção para mim e eu sinto fome, sinto frio, enfim, existe bastante relatos assim, que eles ainda não se perceberam, né, que já desencarnaram, acreditam estarem vivos e ainda, né, acabam voltando para os seus lares e acreditando ali que podem comer, que podem beber, então é bastante comum isso. E também pessoas que têm assim uma morte mais violenta e acidente, eles também é bem mais difícil de eles entenderem que perderam a vida, né, material, que o corpo de carne morreu. Então aí também fica mais difícil ainda deles entenderem e eles até chegam a relatar, né, eu sofri um acidente, eu tô com muita dor, me ajudem, eu estou sentindo, bati minha cabeça, tá saindo sangue. Então é bastante comum uma sessão mediúnica, um trabalho mediúnico, e espíritos que vêm e pedem ajuda e relatam, acreditam e sentem, né? Estão sentindo essas dores mesmo, porque essa sensação é real para eles, então eles acreditam sentir. Então, mais adiante, na apostila, ali já no terceiro parágrafo, vai falar assim, ó, as sensações e percepções sentidas e relatadas pelos espíritos são mediadas pelo perispírito. Então, a gente já teve ali, né, a gente já fez a aula sobre o perispírito. Sabemos que o perispírito, né, é um laço entre a matéria e o espírito. Ou seja, né, é o que nos liga, né, nosso corpo, né, de matéria ao espírito, ao nosso espírito. Então, todas essas dores, todas essas sensações de sofrimento, né, ou seja, esses sentimentos morais que é de vergonha, de medo, de pesares e remorsos, tanto quanto as físicas, né, que daí são frio, né, dor, calor, fome, sede, né, tudo isso é transmitido, né, mediado aí pelo perispírito, né, o perispírito que faz essa ligação aí, que faz essa, né, vai transferindo para o espírito essas sensações todas. E mais no finalzinho ali do terceiro parágrafo ainda nos fala o seguinte: a dor que sentem não é, pois, uma dor física, propriamente dita. É um vago sentimento íntimo,
que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade, reminiscência, porém, igualmente penosa. Então, assim, mesmo que seja uma reminiscência, mesmo que seja uma lembrança da vida enquanto eles estavam encarnados, né, eles são menos pesarosos. Né? Esse sentimento de dor física é menor, nem porque seja apenas uma lembrança, ela deixa de ser tão dolorida. Ela é igualmente dolorida como se fosse a vida aqui encarnada. Então, espíritos, né, que desencarnam, ficaram muito tempo acamados e desencarnaram lá no hospital, sofrendo muitas dores, eles ainda, lá no plano espiritual, eles ainda recebem tratamento. Eles continuam lá recebendo, né, tem hospital, e eles continuam recebendo tratamento lá. Tem hospital, né, que vocês assistiram já, muitos de vocês com certeza, o filme Nosso Lar. E lembra lá quando o André Luiz foi recolhido, foi levado para o hospital? Daí ele recebeu o tratamento, né? Lísias que veio ali no primeiro momento e trouxe para ele um chazinho, ele tomou, mas André Luiz reclamou de dor no estômago e ainda parece assim, o estômago todo dilacerado, assim. E aí Lísias fala para André Luiz que ele vai fazer um tratamento e que logo essa dor vai passar e ele vai poder tomar uma sopinha, né? Então, isso acontece, é bastante comum. A pessoa fica muito tempo acamada, muito tempo doente, sentindo dores físicas, né? Quando ela desencarna, ela continua sentindo essas dores, né? Não se percebe ainda. E lá no plano espiritual, ela continua recebendo tratamento. Existe lá a internação e, enfim, dá continuidade do tratamento que tinha aqui na Terra. Até que, né, é feito esse desligamento do corpo físico e a pessoa começa a compreender, a entender que ela já não faz mais parte deste plano. Então, esse desligamento vai sendo feito, né, conforme a evolução de cada um, mais tempo ou menos tempo. Então, é feito esse desligamento e aí o espírito, né, para de ter essas sensações de dores, né? E mais adiante ali, aí o que nos fala ali nos dias atuais, esse assunto é de fácil assimilação, mesmo para o cidadão comum, devido ao progresso alcançado pelas ciências psíquicas do século XX e no atual. Este fato, aliás, nos faz refletir sobre a incrível capacidade de análise de Kardec, pois, sem contar com os conhecimentos que temos nos dias atuais, conseguiu compreender nitidamente o assunto. Então, aqui a doutrina nos fala, né, que há muito tempo, né, na época de Kardec, que a ciência não tinha todos esses aparatos e a gente não tinha todo esse conhecimento que nós temos hoje, né? Todo essa que a ciência vem evoluindo e é fácil para a gente compreender hoje, como foi exemplificado aqui, que a ciência, né, exemplifica aqui o fato da pessoa perder um membro e continuar sentindo a dor porque está registrado lá no cérebro. Mas isso lá na época de Kardec, a ciência não estava engatinhando nesse sentido ainda, né? Então, olha, para a gente analisar aqui o quanto que Kardec foi iluminado, né? O quanto que Kardec também tinha os méritos dele, o quanto que ele era inteligente e quanto que ele foi esforçado. Porque para ele compreender isso naquela época, sem a ajuda da ciência, tinha que ser alguém bem especial mesmo, né? Tinha que ser o Kardec, né? Que todo iluminado e com toda
com todos esses méritos que, né, que ele teve aí. Então, para a gente ver como hoje, né, nós temos toda a ciência aí a nosso favor, e mesmo assim ainda a gente tem aí umas dúvidas, né? A gente ainda fica pensando, mas será, né? Dor física no plano espiritual, mas nós não somos espíritos, a gente já não desligou da matéria. Então agora a gente hoje conta com todos os ensinamentos de Kardec e ainda com a ciência que comprova já muitos relatos, né? Comprova aí bastante essas dores emocionais, né? Tudo que a ciência nos vem facilitando aí. E aqui lá mais adiante ainda nos fala, vamos ver ali, ó, ensina-nos a experiência que por ocasião da morte o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos depois da desencarnação o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crer não estar morto, por isso que se sente vivo, vê ao lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Então, né, aqui ainda vem falando ali, mais uma vez, que o espírito pode até ver lá o corpo, né, sai do corpo, mas não compreende, ele acredita ele ainda está lá, como falou o Pablo na aula anterior, em perturbação, né, ele fica pensando, mas como que eu estou vendo meu corpo, mas se eu sou vivo, né, como que eu estou enxergando meu corpo ali? Então, é uma situação que ela vai ser mais compreendida ou menos compreendida conforme a evolução de cada um. Né? Quanto maior for a evolução, quanto maior for o desprendimento da matéria, mais rápido vai ser esse desligamento aí do perispírito, né? Que o perispírito consegue fazer esse desligamento entre o corpo, né? E o perispírito. Na verdade, essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Então, quando, né, tiver esse desligamento, aí o espírito vai deixar de sentir todas essas sensações. E daí ali fala, né, de um relato de um suicida, né, que ele, disse-nos certa vez um suicida: não, eu não estou morto. E ainda acrescenta: no entanto, sinto os vermes me roerem. Ora, indubitavelmente os vermes não lhe roíam o perispírito, e muito menos o espírito, né? Roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Daí, repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado ao perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Então, aqui já é um caso diferente. Aqui o espírito se acreditava estar vivo, né? E ele sentia os vermes lhe roer. Então aqui não era uma lembrança, não era uma reminiscência. Aqui ele acreditava ser real, era num momento real, né? Os vermes estavam realmente comendo a sua carne ali, e o espírito estava ali sentindo, porque ele ainda estava preso, ele ainda estava ali naquele corpo. Então não era lembrança, ele estava realmente sentindo ali, né, porque não havia sido feito o desligamento, ele ainda estava muito preso à matéria, ao corpo. Então ele sentia ali os vermes lhe roerem, né? Então, né, pelo menos para a gente não sentir esses vermes aí nos roerem, vamos estudar, né, e vamos buscar esse conhecimento aí para que a gente consiga fazer esse desligamento aí mais
mais rápido, né? Mas isso também é de acordo com o que a gente vive aqui, né? Conforme a nossa conduta moral, conforme é a nossa existência aqui, é esse desligamento também, né? Então, se a gente der mais valor à vida espiritual, se a gente estiver mais ligado às coisas do espírito e não da matéria, aí menos a gente vai sofrer esse desligamento. Então, vamos, enquanto estamos, né, aqui nesse plano, enquanto nós temos aí essa chance de estarmos nos melhorando, vamos aproveitar aí para que a gente não sinta, pelo menos, né, que a gente não sinta esses vermes nos roerem. Aqui ele estava falando de um suicida, que no caso de suicida, não sempre, né, mas é comum, nem em todas as situações, mas como o Pablo falou na aula anterior, a pessoa está programada para viver, digamos, 70 anos. E ela aos 60 comete o suicídio. Ela tem mais 10 anos ainda de fluido vital, né? Então, esses 10 anos aí, pode estar acontecendo que esse espírito possa estar ainda, né, vindo a sofrer aí, tendo todo esse tempo aí para fazer esse desligamento. Não é uma regra, né? Mas pode acontecer. Então, nos suicidas aí existe, infelizmente, esse agravante, né? Não são em todos os casos, mas pode acontecer. Mais adiante, no parágrafo seguinte ali, nos diz o seguinte: durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, por já não haver nele espírito nem perispírito. Tá só a matéria lá. O espírito e perispírito já se desprenderam. Este desprendido do corpo experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se lhe torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, a gente sabe que é lá no espírito que está toda a nossa consciência, né? Lógico será deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. Então, se não houvesse esse perispírito aí ligando o corpo do espírito, não haveria todos esses sentimentos, né? Lá no nosso plano espiritual, lá, enquanto espírito, já não houvesse essa ligação do perispírito, não haveria, né? Também não haveria, poderia-se dizer que então poderia haver um corpo sem espírito ou um espírito sem corpo, né? Mas já existindo o perispírito que faz essa ligação aí, então sabemos que existe sempre, né? Somos um espírito no corpo, né? Então, mais adiante ali no outro parágrafo ali, continuamos assim, dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Então, aqui está se referindo dos espíritos, né, elevados, esses espíritos que já não precisam, eles já fizeram esse total desligamento, né? Eles já não têm mais essas sensações todas aqui, dos espíritos que vínhamos falando anteriormente. Então, esses espíritos aqui, eles já não têm mais o envoltório, né? Eles já não têm mais já não existe mais essa ligação. Já foi feito todo, né? Ele já compreendeu, já evoluiu, já entendeu tudo, e então ele já está no outro patamar. Então, aqui já está falando desses espíritos aqui que não tem mais
essas sensações todas porque já houve desligamento, né? Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não porém apenas por uma parte limitada das suas individualidades, conforme lhe sucedia quando vivo. Aí aqui fala que também, né, não, da mesma forma que existem os espíritos já totalmente desligados do invólucro, existe, claro, aqueles que ainda estão ligados e que têm todas essas sensações, esses sentimentos. Eles até, por estarem já desencarnados, né, eles ainda vão ter essa percepção bem maior do que nós aqui enquanto encarnados. A visão de um espírito desencarnado, ela é totalmente esférica. Ele consegue ver, né, ao todo o seu redor, ela é esférica. E da mesma forma, os sons, eles não necessitam mais de palavras do som em si, né? Eles nos entendem através do nosso pensamento, não há necessidade de palavras. A percepção deles é bem maior, então eles já, através do nosso pensamento, eles também já captam ali. Então vamos, né, cuidar com os nossos pensamentos, que eles estão lá atentos a tudo, né? Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto, nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Em apoio do que dizemos, há o fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Então, aquilo que a gente vem falando, né? Quanto mais desmaterializado, maior percepção eles têm. Pelo que acontece à vista, essa para o espírito independe da luz. Lembra lá que eu perguntei no início, será que eles precisam de luz? Não precisam, independe, eles veem sem luz, né? Não há necessidade. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, né? Eles não precisam mais dos olhos de matéria, eles não precisam mais de nada que, né? Nem dos ouvidos, né? Nem dos olhos, e de nada para eles estarem percebendo isso. É, contudo, mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas. Né? Quanto mais purificado for essas almas, maior é a percepção. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se oblitaram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Quanto mais etéreo, quanto menos matéria, maior a percepção. E aí, né, conclui Kardec aí, né, ele fecha com o seguinte pensamento. Podemos então concluir com Kardec o seguinte: os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau muito mais alto, porque as suas faculdades não estão adormecidas na matéria. Eles têm sensações desconhecidas por nós, veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados nos não permitem ver nem ouvir. Para eles não há obscuridade, excetuando-se aqueles que, por punição, se acham temporariamente nas trevas. Então, né, o espírito já que não tem, que já evoluiu, que está num outro plano, ele já não tem mais, né, nenhuma ligação com a matéria, então já não tem mais esses sentimentos aí de dor. Mas não acontece o mesmo com espíritos que já, né, que estão tendo ali, por punição, se acham temporariamente nas trevas, né, no umbral lá. Lembra também, novamente, lá do nosso lar, André Luiz, que ficou lá em média 8 anos,
naquela penúria, naquele vale lá, todo dos suicidas. Então, exceto estes que ainda precisam desta punição. E então, queridos amigos, né, nós compreendemos aqui que sim, em determinadas situações, os espíritos ainda têm sensações, percepções, né, e que quanto mais evoluídos forem, serão, né, menores essas percepções e sensações, elas vão diminuindo conforme vai evoluindo o espírito, que infelizmente, né, a gente ainda pode sim sentir dor, sede, fome, né, frio, medo, remorso, todos esses sentimentos morais e os sentimentos, né, e as dores físicas lá no plano espiritual ainda. Então, mais uma vez, eu convido, né, a todos para, enquanto nós estamos aqui, né, temos essa oportunidade desse conhecimento todo que a gente tem, né, essa oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre isso, aprendendo, né, ouvindo os relatos, lendo aqui através dessa doutrina e dos relatos de Kardec, tendo essa oportunidade deste conhecimento. Então vamos, né, nos melhorarmos, vamos em busca desta perfeição, vamos a caminho dessa perfeição moral, né, para que a gente também possa ser feito esse desligamento aí mais rapidinho, que a gente não sofra tanto, né, e que a gente possa estar lá no plano espiritual, né, também podendo colaborar, sendo útil lá e trabalhando também, né? Que aquela frase assim, ó, morreu, descansou, vou contar uma coisa para vocês, não é real. Nós continuamos trabalhando do lado de lá, né? Nosso descanso lá é diferente, né? Nós não necessitamos desse descanso do corpo físico, da matéria, né? Então, nós vamos continuar trabalhando, certo? Então, agora nós vamos para nosso bate-papo e a gente vai ver ali mais algumas questões, mais algumas